Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, passando aqui para compartilhar uma situação bastante importante sobre o que a Bíblia fala, né? Mesmo com todas as distorções e tal, a respeito do anticristo. Bom, como a maioria já sabe, ela explica mais ou menos que o anticristo seria a besta, né? A besta, no caso, seria dar umas dicas e tal e falar sobre o somando os números lá, daria a soma do número de um homem, né? 666. E é interessante, pessoal, que a gente pega vários países, claro que a gente tá falando aqui do Brasil e tal, mas na própria língua deles, Israel é o nome de um homem, né? Aí eu dei uma pesquisada aqui, ó. Israel é o nome de um homem? Tá falando aqui, ó. Sim. Israel é um nome próprio masculino de origem hebraica. Israel, cujo significado bíblico é homem que luta com Deus. Vou parar por aqui, pessoal, porque aqui já tá falando, ó, na primeira parte aqui, ó, homem que luta com Deus. Interessante a gente saber disso. Eu não vou generalizar que seja todo o povo, né, de Israel, mas nós sabemos que tem uma parte lá da Bíblia que Jesus próprio repreendeu e na nossa tradução eles falam, chama raça de víbora, né, uma coisa assim do tipo. E que era o próprio povo, né, que se dizia que era religioso da época, né, que os próprios que condenaram Jesus, né, que perseguiam e tal. E aí, pessoal, a gente juntando tudo isso, a gente percebe, né, que fica muita dúvida assim, ó, de onde será que vai vir essa tal de besta, não sei o que, não sei o que. Pessoal, tudo indica que vai ser lá do Oriente Médio. E as minhas fichas onde eu tô apostando, Israel, pessoal. Aí muitas pessoas falam assim, pô, mas tipo, o Brasil não é Israel? Sim, mas alguma parte foi pra lá, né? Então eles, vamos se dizer assim, meio que mixigenou e tal. Mas assim, a questão é, pessoal, vamos analisar pelo contexto. Tipo assim, muitos falam que Jesus não seria o verdadeiro Messias, né? Alguns falam que Jesus seria o falso Deus, não sei o que. Isso é o que eles alegam lá também, né, pessoal? O povo de Israel. Então aí fica a pergunta: em quem nós vamos confiar, né? Em termos, né, de pesquisas e tal. No povo de Israel, aliás, os judeus, né, que eles se denominam judeus, que eles não acreditam em Jesus, essa é a verdade, eles não creem em Jesus, nesse que está escrito na Bíblia e tal. Eles estão aguardando o Messias deles, né, o Jesus deles, né, enfim. E aí, pessoal, fica a dúvida, né? Será que esse tal Jesus deles lá, o Messias, né, não vai vir do jeito que eles realmente esperam e se cumprir toda aquela parte lá da Bíblia lá que foi planejada, né, para isso acontecer? O que vocês acham, hein? Vocês acham que vai vir de lá ou vai vir de outro país? Eu aposto minhas fichas que vai vir de lá, né, do Oriente Médio e de preferência de Israel. Porque existe muita questão, pessoal. Depois vocês pesquisam sobre o sionismo, né, que comanda o mundo, né? Que são esses grandes laranjas aí que dominam todo mundo, né? Os tais judeus, né? Judeus. A gente não pode falar muito, pessoal, porque é outra coisa também que gera uma suspeita, né? Quando a gente fala sobre esse pessoal aí, muitas coisas assim acontecem, sabe? Tipo, enfim, gera muita suspeita porque não pode se falar muito deles, não pode, entendeu? Porque aí vira tal do que ele, né? Enfim. Mas aí fica a questão aí para todos pesquisarem, né? Que será que vai acontecer? Será que esse tal Jesus deles vão realmente se revelar? O que ele vai fazer, será, hein? Porque o Jesus da Bíblia eles não acreditaram, né? Então provavelmente vai vir alguém deles lá, né? E aí a gente ligando os pontos, né? Tipo,
que a Bíblia fala que seria o número de um homem. O único país que tem, né, nessa parte assim, nesse contexto aí, que tem o nome de um homem, né, que a gente vê assim a possibilidade de vir de lá é Israel, né, que é o nome de um homem, né. Então fica a questão pra gente pensar, né. Será que vale a pena acreditar em tudo que eles falam? Porque assim, a gente que segue uma linha assim de pesquisa e tal, confiando na Bíblia e tal também, e né, a parte religiosa, né, de cristãos e tal, a gente percebe que os judeus não são totalmente, né, a nosso favor, né? Eles não são totalmente, embora muitos cristãos, por respeito, né, veneram um pouco eles, mas eles, pessoal, eles não são realmente do nosso time não, assim, entendeu? Eles não acreditam em Jesus, que Jesus veio, né? Alguns chamam de Jesus, mas antigamente não existia o Jotas, mas é uma pessoa que, enfim, é uma pessoa que existiu ali, entendeu? Eles não acreditam que essa pessoa era o escolhido, e eles estão acreditando que vai vir essa pessoa. Então tudo indica que já foi tudo planejado para por eles mesmos, né? Para vir esse tal Messias aí, né? Que vai ser do jeitinho que eles gostam e aí que vai dominar o mundo e que vai acontecer todo aquele plano lá que foi descrito, né? Em Apocalipse. Então vamos aguardar aí, né? O que vai acontecer. Vamos estar sempre pensando, pessoal, sem muito filtro, né? Porque assim, as pessoas às vezes ficam debaixo dos dogmas, assim, não só da religião, mas dos próprios pensamentos, né? A pessoa não se deixa ter uma outra opinião, sabe? Engraçado que as pessoas vê filme, vê um monte de série e tipo assim, e leva aquela historinha não pra realidade, mas assim, tem alguns comentários, sabe? Consegue conversar normal, entendeu? Sobre a série e tal. Mas quando é coisa assim, um pouquinho fora, né? Eles já, eles já não tem essa, né? Não vou dizer capacidade, mas essa, vamos supor, não tem essa empatia, né, pessoal, de começar a pensar, né, em ver uma outra possibilidade. Não acreditar exatamente, mas colocar as duas opiniões aí em cima da mesa, porque tem muitas pessoas que criticam também o Islã, né, que tem, mas eles são totalmente... Mas é legal, pessoal, antes de a gente pesquisar, julgar todo mundo, a gente entender, sabe? Entender o que acontece. Por exemplo, pessoas falam assim, mas eu só leio a Bíblia. Pessoal, enfim, né? Eu, por exemplo, já consegui ler o Alcorão, né? Em audiolivro. Aí fica uma dica também para quem não conseguir ler. Porque o Alcorão foi um dos livros, em comparação com a Bíblia, que não foi modificado, né? Então, assim, pessoal, embora eu acredite que todas as religiões tenham um viés, assim, de aprisionamento, entre aspas, assim, que, né? Enfim, mas eu acredito, assim, que tudo tem que ser pesquisado, pessoal. A gente também não pode levar tudo 100% a ferro e fogo, sabe? É bom a gente pesquisar, entender, não pra gente crer nisso, mas assim como um filme, eu quero entender sobre o filme, eu vou lá e assisto, entendeu? Mas o filme fala de uma coisa assim que não concordo, mas não precisa você concordar, mas aí você vai entender, né, o que o filme tá querendo dizer, né? Então essa é a questão, pessoal, nós temos a mente aberta para pesquisar, e fica também uma dica aí de pesquisa para vocês que se interessam, né? Para mim foi uma coisa assim que, pô, tá cada dia abrindo meus olhos, de onde é que esse tal, né, Messias vai vir, né? Essa tal besta, esse tal, né, enfim. De onde ele vai vir, né? Porque, na minha opinião, por exemplo, o próprio islamismo acredita que Jesus veio. Coincidência, né? O próprio Alcorão, né, do Islã, acredita que Jesus veio. Só que os judeus não acreditam. Olha que coincidência, né? Então, na opinião de vocês, de onde que essa besta vai vir? Vai vir do pessoal lá dos árabes, do Islã? De onde é que vai vir? De qual linha religiosa você acha que que vai vir, tá bom? Fica a pesquisa aí, pessoal. Deus abençoe todo mundo aí. Vamos pesquisar e forte abraço e fui.